Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, estejam com paz nos corações. Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial para a gente fazer a nossa prece e sintonizando já com esse momento com a reflexão do Evangelho, para que a gente possa melhor aproveitar esses ensinamentos de hoje e também o nosso passe. Então a gente agradece ao nosso Pai por essa oportunidade, a Jesus por os seus ensinamentos. Pedimos a Ti, Senhor, que os bons irmãos possam estar presentes conosco nesse momento, nos auxiliando ao entendimento dessa leitura de hoje, que tenhamos força e coragem, muita vontade de colocar esses ensinamentos em prática. Que assim seja, graças a Deus. A leitura da nossa preleção de hoje é uma passagem que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Bem-aventurados os misericordiosos, É uma bem-aventurança que fala do perdão. Esse capítulo 10 e o 5 são um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O 5 porque fala das nossas aflições, que é muito difícil da gente compreender. E o 10 porque fala do perdão, que é uma outra coisa em que a gente não entende, A gente acha que o perdão parece um ato de fraqueza, Olha, como fulano faz isso, E a gente perdoa? Não, mas o perdão é pra gente, O perdão é se libertar de sentimentos negativos, Por isso ele é tão importante em nossas vidas. E quando Jesus traz essa fala, perdoe para que Deus vos perdoe, parece até que nós estamos fazendo uma barganha com Deus, mas não é. Perdoar para que Deus nos perdoe é perdoando que a gente tem condições de ser perdoado, porque só perdoando a gente se liberta do sentimento negativo, Que o perdão, a recompensa do perdão é a libertação dos sentimentos que tanto destrói a gente, que impede a nossa caminhada, a nossa visão do bem, E o foco da nossa leitura hoje são os itens 7 e 8, que o Kardec deu o título, o sacrifício mais agradável a Deus. E o sacrifício mais agradável a Deus é a gente perdoar, E o exercício do perdão, ao contrário que possa parecer uma fraqueza da outra pessoa, é uma manifestação da superioridade espiritual daquele que consegue perdoar. É uma demonstração da sua quitação dos seus débitos perante a lei de Deus. E aqui no item 7, que está fundamentado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, segundo Mateus, Jesus disse assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Por que esse ensinamento de Jesus, Se a gente tiver alguma coisa em nossos corações contra alguém, algum sentimento negativo, para a gente primeiro procurar se reconciliar, porque senão não tem verdade, Porque um coração cheio de ódio não pode ter verdade dentro das nossas preces, Como é que um coração cheio de ódio vai fazer uma prece que vai chegar até Deus, se Deus quer que nós nos amemos? Porque Jesus fala que seus discípulos serão reconhecidos por tanto se amarem. Então, para que haja verdade disso, a gente precisa perdoar, se livrar desse sentimento ruim, ter o sentimento bom, desejar o bem, querer o bem das outras pessoas, E quando a gente se envolve dentro dessa onda de sentimento, dessa vibração inferior, que força terá essa nossa intenção, esse nosso sentimento para chegar até Deus? O Kardec, ele faz um comentário a respeito dessa passagem, Primeiro te reconcilia, depois vai lá e faz a tua oferta, E ele diz o seguinte a respeito disso, ele fala assim: quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ele está ensinando o sacrifício mais agradável a Deus, porque é o sacrifício dos nossos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão a Deus é preciso perdoar aos outros. Então,
como é que a gente quer que Deus nos perdoe se a gente não perdoa? Como que a gente quer que deseja, né? A gente deseja que as pessoas entendam os nossos atos infelizes, que eles entendam, que Ele nos desculpe, que eles nos perdoe, que entendam o mau momento em que a gente está passando. E se a gente não faz o mesmo esforço de olhar para outra pessoa e perceber um ato infeliz, um mau momento, e dele também querer ser compreendido, se a gente não faz a mesma coisa. Então, da mesma forma que a gente deseja essas coisas, a gente precisa olhar para outra pessoa com esse mesmo olhar, né? É aquela máxima de Jesus, fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós. E o Kardec segue dizendo o seguinte, ele fala assim, que se algum mal a gente tiver feito contra o nosso irmão, é necessário tê-lo reparado. Então, para a gente ir até a Deus e fazer as nossas preces, a nossa oferta querer agradar a Deus, é preciso a gente limpar os nossos corações da nossa inferioridade, porque a pureza do coração, ele é isento de qualquer mal. Então, quando a gente trabalha para não guardar esses ressentimentos, nós estamos lutando, trabalhando ali para limpar os nossos corações, e é isso o que vai fazer, né? E é isso que Deus quer, porque que Deus quer e que agrade a Ele. Porque antigamente, né, como Kardec coloca aqui, que os judeus faziam sempre as coisas no sentido material, né? E é muito fácil a gente cometer tantas faltas perante a sua lei e simplesmente a gente vai lá, a gente dá comida a quem está passando fome, leva cobertor para quem está com frio, vai lá na casa espírita, dá paz, trabalha na desobsessão, faz preleção e tantas outras coisas que a gente faz em outras religiões também com o objetivo de agradar a Deus, e é tudo movimentos feitos para fora. E o que agrada a Deus é dentro, é a gente mexer com os nossos sentimentos, a gente se curvar diante do nosso orgulho, para se libertar desses ressentimentos, sentimentos para com as outras pessoas, inferiores para com as outras pessoas, que a gente tem uma capacidade de desejar o bem a ela e se libertar daqueles ressentimentos, sentimentos que às vezes a gente chama de mágoa. Não é raiva, não é ódio, é só uma mágoa. A gente pode dar o nome que quiser, mas é a mesma coisa, não é uma coisa boa. Então é se libertar disso, porque o benefício de quem perdoa é se libertar desses ressentimentos que aprisionam a gente, que a gente fica focado naquilo, a gente esquece qualquer bem, a gente só está focado nas coisas ruins. E quando a gente luta para transformar esse sentimento, para a gente perdoar verdadeiramente, não desejar o mal ao outro, mas querer que ele seja feliz e compreender o momento infeliz que ele teve, né? Que nós somos passivos de erro e cometemos as mesmas faltas e atos que ele, a gente desejar a mesma coisa, fazer o exercício daquilo que a gente quer pra gente. Então a gente estava acostumado a fazer as coisas fora, né? E seria muito fácil isso, mas não, é mexer com o nosso orgulho, é trabalhar essas nossas inferioridades, limpar o nosso coração de qualquer mal, aí sim nós estamos agradando a Deus. E por isso que o Kardec continua dizendo o seguinte, que ao entrar no templo do Senhor para deixar, né? Que ao entrar no templo do Senhor é necessário a gente deixar todo ressentimento, todo sentimento mal lá fora. Qualquer ódio, qualquer sentimento de animosidade, qualquer mau pensamento a quem quer que seja, né? E que só dessa forma é que as nossas preces serão levadas ali pelos bons espíritos, pelos anjos de guarda, como a gente imagina ser, né? É que só assim que será elevado a Deus. Então é por isso que Jesus ensina, né? Que a gente deve deixar a nossa oferta lá no altar e primeiro se reconciliar. Vamos procurar ajudar isso aqui. Aí eu me pergunto, poxa vida, mas se essa pessoa já morreu, como é que eu faço para me libertar disso? É dentro de você que você trabalha. A posição do outro é ela que tem que trabalhar, né? Então, se você tiver oportunidade, se você acha que magoou alguém que fez alguma coisa, se tiver oportunidade de encontrá-la e conversar com isso, porque a gente também precisa entender que às vezes você vai mexer em determinado assunto que só vem a piorar, que a pessoa não está
preparada para isso. E o que importa é o que está acontecendo dentro de você, é que você trabalhe esse sentimento e ressentimento, né? Que você perdoe e que você também peça perdão a Deus por aquilo que você fez. E se tiver a oportunidade, sim, de conversar, de sentar e se desculpar mutuamente, isso é maravilhoso. Mas se não, não vamos ficar preocupados. Ai, mas eu não vejo a pessoa, mas eu não... É porque é dentro, aí mais uma vez a gente está querendo fazer alguma coisa lá fora, porque não é o ato de chegar na pessoa e dizer assim, ai, você me perdoa, você me desculpa, porque isso pode ser da boca para fora, para querer mostrar algo que não está dentro dos nossos corações. E o que importa para Deus é o que está dentro dos nossos corações. Então, o que importa para Deus é a gente perdoar verdadeiramente, né? Não desejar mal alguma àquela pessoa, querer o bem dela, estender a mão a ela se porventura ela cruzar teu caminho e precisar de você. Que você não saia da mesma calçada quando você vê ela se aproximando, né? Que você fique feliz com as conquistas e o crescimento dela. Né? Isso nós estamos agradando a Deus e assim as nossas preces terão verdade e chegará a Ele através dos bons espíritos, com certeza. Então que o Senhor nos abençoe e que a gente, por motivo algum, deixe de querer perdoar, para que Deus nos perdoe. Então vamos fazer as nossas vibrações? Então vamos desejar dos fundos dos nossos corações, meu Pai, e vibro para que todos nós tenhamos a força, a vontade e a coragem de perdoar qualquer falta, qualquer coisa que alguém tenha causado a gente, verdadeiramente da mesma forma que a gente peça esse perdão a Deus, reconhecendo o prejuízo que a gente possa ter causado a quem quer que seja, e também peça perdão a Deus da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma vontade, né? Com a mesma verdade. Então vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas ruas, em presídios, hospitais, orfanatos, abrigos, que guardam tanto sentimento negativo, tanta revolta. Que Deus abençoe, que não falte o auxílio a cada um deles, que tudo for possível dentro da lei que seja feito. Vamos vibrar também pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, com desejo de que eles estejam bem, estejam em paz. Vamos também vibrar pelo Centro Espírita da Consolação, com desejo de que todos aqueles que lá frequentam, que eles possam aproveitar, né, os cursos, as preleções, refletir sobre os ensinamentos e trabalhar dentro de si, trazendo para dentro de cada um da gente a paz que vem através do conhecimento e da prática do bem. Vamos vibrar por esse momento, por todos os corações que passam por essa intolerância, animosidade, ressentimento e rancor, para que haja a vontade de querer amar a todos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e vibremos, né, Pai, por os países de guerra também, para que haja paz. E nesse momento vamos tomar o nosso passe para que a gente venha fortalecer o nosso espírito e o nosso corpo físico. Vamos pensar naquela pessoa que a gente deseja que esse benefício chegue até ela, onde quer que ela esteja. E assim a gente encerra a nossa preleção de hoje, agradecendo por essa oportunidade, desejando, né, que os bons irmãos nos ajudem a gente colocar em prática esses ensinamentos, e a gente se despede desejando que o Senhor permita a gente se encontrar, se assim for da sua vontade, mais uma vez. Graças a Deus.